Fala, meus caros, Lucas Catomo por aqui para gravar mais um vídeo para vocês falando um pouquinho de como criar uma página web, né? Uma página com HTML e CSS. Vai ser uma aula bem básica. Se você nunca criou uma página na sua vida, esse vídeo é para você, fica ligado. Bom, então hoje eu estou aqui no meu computador, eu vou utilizar o browser Google Chrome. Se você estiver usando outro browser, não tem problema. O que a gente vai fazer aqui vai funcionar em qualquer navegador, seja Firefox, Edge, Safari, qualquer um que você quiser utilizar, Opera, tá certo? Qualquer um deles vai funcionar. A gente também vai precisar de um editor de texto. Ah, Lucas, posso usar o bloco de notas do Windows? Olha, você pode, tá certo? Porque o que a gente vai fazer requer somente um editor de texto simples. A gente não precisa de nada especial. Porém, ele é simples demais, então eu não recomendaria ele. O editor que eu vou recomendar aqui nessa aula é o Atom. Esse aqui é o site dele, atom.io, certo? Você pode entrar aqui, ele tem essa carinha, ele é bem bonito e tal. E simplesmente clica aqui em download para o Mac, Windows, Linux, ele funciona em qualquer plataforma, tá certo? Inclusive a página que a gente vai criar, que é essa aqui, ela vai funcionar independente do sistema operacional, afinal ela é uma página web. Então, antes de começar de fato a criar essa página, deixa eu mostrar um pouquinho o que a gente vai criar, tá certo? A gente vai criar essa página fingindo que é uma página para uma super banda, tá? Vamos supor que você tem uma banda, toca música, você quer fazer uma página com a lista de shows e tudo mais, tá bom? É uma página bastante simples, eu não sou designer, então esse não é o layout mais bonito que você vai ver, porém serve como meio didático para a gente aprender o que eu vou ensinar HTML e CSS, certo? Se você redimensionar a janela, você vai ver que, deixa eu esconder o meu navegador, você vai ver que ele funciona em celulares, né? Então, se você simular um celular simplesmente redimensionando a janela, você vai ver que ele funciona. E se eu aumentar, você vai ver que ele tem um tamanho fixo aqui. Se ele crescer demais, fica ruim para ler esse texto, tá certo? Então, eu vou deixar mais ou menos esse tamanho médio aqui e vou voltar aqui para o meu editor agora. E eu vou criar uma pasta aqui no meu desktop, na minha área de trabalho, chamada Superbanda. Então, eu vou arrastar essa pasta para dentro do Atom. Na verdade, ele vai abrir uma outra janela, não tem problema. Só você fechar a janela anterior. E agora a gente tem aqui a lista dos arquivos, no caso a gente não tem nenhum. Então, a gente vai poder trabalhar nesse diretório como se fosse um projeto, tá? Se eu criar um arquivo chamado qualquer coisa.txt, eu vou então poder escrever algum texto aqui, tá? Eu vou então abrir esse diretório e eu vou mandar abrir esse arquivo. Por padrão, ele iria abrir no MacVim, meu editor, mas eu quero abrir no navegador. Então eu vou mandar ele abrir no Google Chrome. E olha só, o texto aparece aqui normalmente, tá? O navegador consegue ler um arquivo de texto. Porém, se a gente quiser fazer alguma formatação, por exemplo, esse texto é negrito, a gente poderia, por exemplo, colocar a tag strong. Então, tags é a primeira coisa que a gente vai aprender em HTML, como você formata um texto, tá? Então, ele funciona com base de tags. Então, você coloca uma tag no começo e uma tag no final, certo? Algumas tags não precisam ser fechadas. Eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Opa, negrito. Mas o que você precisa entender agora é que as tags abrem e fecham, tá bom? Então, a gente poderia escrever assim também. Esse texto é negrito e esse aqui é itálico. E o itálico a gente apresenta com a tag EM, tá certo? Vamos voltar para o nosso navegador e vamos recarregar essa página para ver o que acontece. Olha só, ele não identificou, tá, as tags porque o formato do arquivo é TXT. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é usar o formato correto, que é .html. Eu vou então renomear esse arquivo. Você pode fazer isso tanto por aqui quanto pela pasta, tá bom? Se você estiver usando Windows, você pode fazer isso pelo Windows Explorer. No Linux, você pode fazer isso também direto pelo sistema de arquivos, não tem problema, tá bom? Eu vou fazer aqui direto do editor, que é mais fácil. Então, a primeira coisa que você nota é que o editor de texto aqui, o Atom, ele já mudou o formato de arquivo para HTML. Então, a gente já consegue enxergar as tags de uma forma um pouco mais amigável, né? Deixando em vermelho aqui, para a gente identificar mais facilmente, tá? Voltando aqui para o navegador, eu preciso agora abrir o outro arquivo, né, que no caso é o HTML. Então, tem duas formas de eu fazer isso. Ou eu abro a minha pasta aqui e arrasto o meu arquivo para o navegador, tá? Ou era simplesmente eu mudar aqui também na barra de endereços e colocar o nome do arquivo novo. E olha só que bacana, agora o nosso navegador já está interpretando aquele código como código HTML. Então, é isso que a gente queria. E agora a gente pode começar a criar a nossa página de verdade, que vai ficar mais ou menos assim. Então eu vou voltar aqui para o editor e eu vou apagar tudo isso daqui, tá certo?
a gente vai começar a fazer um documento HTML escrito de maneira correta, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a tag HTML. Então a gente abre a tag HTML e fecha aqui embaixo, tá? Tudo que a gente tiver que colocar, a gente vai colocar aqui no meio, exceto uma pequena coisa, um pequeno detalhe, que é o nosso doctype. Doctype, escreve assim, é uma forma da gente dizer para o browser qual é a versão do HTML que a gente está usando. Até um tempo atrás, o HTML mais comum era a versão 4, e hoje em dia, todos os sites, pelo menos os novos, são feitos em HTML5. Então, simplesmente coloque doctype HTML para o navegador saber que essa aqui é a nova versão do HTML. Outra coisa importante para se fazer é colocar essa flag lang para o navegador poder saber qual o idioma dessa página, tá? Isso aqui ajuda em vários aspectos, ajuda com acessibilidade, enfim, mas principalmente em termos de semântica, é interessante você colocar o idioma que você está utilizando para que o Google ajude a indexar esse arquivo corretamente, enfim, para uma série de motivos é importante a gente colocar qual idioma que a gente vai utilizar. E para o português a gente pode simplesmente usar PT, tá? Esse é o código da língua portuguesa. Aqui dentro da tag HTML, a gente vai ter duas tags principais, tá? A primeira delas é o head e também o body. O head, a gente coloca qualquer coisa que não é visual na página. Então, por exemplo, a gente poderia colocar um title. Então o title aqui eu vou chamar de Super Banda. Vamos fingir que esse é o nome da nossa banda, porque eu não sou criativo, então vai esse nome mesmo. Título é o título que vai aqui, deixa eu recarregar a página. É o título que vai aqui, tá? Na barra superior do navegador. Então, aquele título não faz parte do conteúdo em si, tá bom? Então, por isso que a gente coloca ele aqui dentro da tag head. Já a tag body é o conteúdo em si. Então, vamos começar aqui colocando um outro elemento que a gente vai aprender agora, que é o H1. H1 a gente usa para títulos, tá? Eu vou chamar de Super Banda também. E eu vou trocando, tá? Eu vou para o editor e para o navegador para a gente ir vendo o resultado em tempo real, tá? Você pode ver que H1 ele criou um título grande. Se a gente colocasse H2, eu vou simplesmente duplicar essa linha e usar H2 agora. Você pode ver que ele é um título, é um subtítulo, né? É um pouco menor. E a gente tem essas opções até o H6, tá? Que é o menorzinho, que é basicamente o tamanho de texto comum. Então, eu não vou colocar todos aqui, mas você imagina que é uma escadinha, né? Então a gente, por enquanto, vai ficar só com H1 e H2, porque aqui no H2 eu vou colocar um subtítulo, uma headline, né, para descrever a nossa banda. E a nossa banda é, humildemente, a melhor banda do mundo. Só para a gente poder trabalhar aqui um pouco mais, eu vou colocar um primeiro parágrafo. O parágrafo é representado pela tag P. Então eu vou escrever aqui a história da banda. Vou colocar mais um lorem ipsum aqui, tá? Que é simplesmente um texto para, digamos, é um texto para encher linguiça, tá? É um texto em latim, é muito comum usado quando você está desenhando uma página, quando você está criando os elementos visuais da página, e você ainda não tem o texto final que vai aqui, então a gente utiliza esse lorem ipsum para poder simplesmente ver como é que vai se comportar aqui na página, tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente começa a notar é que esse texto ficou muito grande, então se eu arrastar a janela para a direita, você vai ver que fica ruim para ler, né? Em termos de design, existe uma técnica de limitar o número de palavras por linha, até em diagramação de livro e tal, você repara que existe um limite de palavras por linha, porque fica muito ruim, você perde onde você estava o seu foco, né? Então é bom você dar umas quebras de linha, e para fazer isso, aqui a gente vai utilizar o CSS, né? Nessa videoaula a gente vai aprender a usar HTML e CSS. Então deixa eu voltar um pouquinho e explicar melhor o que são essas duas coisas. HTML é uma linguagem de marcação de texto, que é isso aqui que a gente está fazendo, que basicamente define o conteúdo do que vai ser apresentado na página. Enquanto que o CSS é responsável pelo estilo, ou seja, as cores, o tipo de fonte, como que as coisas vão ficar alinhadas aqui na tela, qual que é o plano de fundo, a imagem de fundo, background, né? Enfim, todas essas coisas, o tamanho da fonte, tudo isso aí a gente vai definir aqui no CSS, tá bom? Eu vou... não se preocupem com esse arquivo aqui. Isso aqui é um arquivo criado automaticamente pelo macOS, mas não precisa se preocupar com ele. Ele não está fazendo diferença nenhuma no projeto. Então eu vou aqui criar mais um projeto que eu vou chamar de application.css. Então agora que a gente já tem nosso arquivo CSS, a gente precisa linkar ele. Afinal, esse arquivo HTML aqui não sabe da existência desse arquivo CSS. Tá? Então a gente faz isso aqui no head.
a gente tem uma tag específica para isso, que é a link. Então a gente tem esse link aqui, ele já colocou, o editor que já preencheu para mim, né? Eu simplesmente digitei link e apertei tab, tá? Ele já preencheu aqui essas flags que a gente precisa aqui, né? Esses atributos, que é style sheet, que é basicamente significa estilo de código, por isso CSS significa isso, né? Cascading Style Sheet é a abreviação dessa palavra. E aqui na referência eu vou mudar para application, tá? Se eu tivesse algum diretório, é porque aqui eu coloquei tudo dentro da mesma pasta, né? Se eu tivesse colocado esse arquivo dentro de outra pasta, por exemplo, uma pasta chamada CSS, eu poderia simplesmente colocar CSS barra e daí o nome do arquivo. Como está solto lá, não tem problema, eu vou deixar ele aqui, tá certo? Vamos então começar a editar o nosso CSS. Bom, como é que a gente faz isso? O CSS tem a seguinte sintaxe. A gente coloca o elemento que a gente quer estilizar e a gente coloca as propriedades do CSS. No caso aqui, por exemplo, eu vou colocar o width, que é para poder determinar o tamanho a largura dessa página, tá? Então eu vou colocar 95%. Repara que ele cortou um pouquinho desse lado direito aqui, porque agora é só 95%, né? Se eu colocar 50% só para ficar mais fácil de visualizar, você vai ver que metade da tela agora vai ficar em branco, tá? E depois a gente vai centralizar tudo isso aqui para ficar mais ou menos com essa cara, tá certo? Então, deixa eu voltar lá, eu vou deixar 95% mesmo, e a gente vai utilizar Margin Auto. Margin Auto é uma propriedade que centraliza esse elemento desde que a gente tenha um tamanho definido, tá? Se você não tiver definido o tamanho, esse Margin Auto não vai funcionar. Deixa eu recarregar a página, e olha só, agora ele está centralizado. Se eu tivesse 50%, ficaria dessa forma aqui, tá bom? Vamos então para a próxima propriedade. Eu vou definir aqui o tipo de fonte, o font family, e eu vou usar sans serif. Sans serif significa uma fonte sem serifa, tá? Serifa são esses pequenos detalhes aqui na fonte, tá? Então essa aqui é uma fonte com serifa, essa aqui é uma sem serifa. Se eu não me engano, sans vem do latim e significa sem. Sem no sentido de não tem, tá bom? Então vou recarregar a página. Você nota que ele ficou diferente, tá? Ele ficou totalmente sem serifa, mas em alguns casos a gente pode querer uma fonte com serifa. Tudo depende do estilo, do design da página, de que tipo de mensagem que você quer passar, e isso envolve mais conceitos de design do que de criação de página em si. Se por acaso você quisesse usar uma fonte personalizada, você poderia vir aqui no navegador, no Google, e pesquisar por Google Font. Você vai encontrar esse site aqui, Google Fonts, que tem várias fontes que a gente pode utilizar, e muita fonte legal, todas elas gratuitas. Simplesmente você pode vir aqui e usar, tá bom? Como é que isso aqui funciona? Eu vou pegar uma fonte chamada Lato, que é essa aqui, e aqui, de vez em quando, o Google muda um pouco esse site, tá bom? Mas basicamente você clica aqui no mais, ele vai adicionar essa fonte, a gente vem aqui para aumentar essa telinha, e você pode simplesmente copiar esse link aqui e colar no nosso HTML. Vou colar aqui antes de CSS, tá? E pronto, a gente tem um outro link aqui, agora com referência a CSS. Deixa eu colocar aqui só para ficar igual o outro. Não faz diferença a ordem, tá? Só para ficar consistente com o segundo. E pronto, agora a gente tem aqui esse CSS que representa a fonte, tá? O Google já prepara tudo pra gente. A gente simplesmente pode vir aqui e referenciar a fonte diretamente aqui no CSS. Então, eu vou digitar aqui Lato e fechar essa aba aqui e vou recarregar a nossa página. Pronto, olha só que bonita essa fonte. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é aumentar um pouco o tamanho, a altura entre as linhas. A gente pode usar essa propriedade line height para 1.5. Então, em vez de ficar tudo muito grudado aqui, ele dá um espaço melhor entre as linhas, fica mais claro, mais fácil de ler. O próximo passo agora é a gente adicionar o logo da banda, tá? Como eu não sou muito bom com design e nem quero perder muito tempo com isso, eu deixei preparado aqui um arquivo chamado Ruby, que é, na verdade, o logo da linguagem de programação Ruby. A gente vai fingir que esse aqui é o logo da banda, tá bom? E eu vou deixar ele solto aqui no diretório mesmo. Ele chama ruby.png, então a gente volta lá no nosso editor, e aqui no HTML, antes do título da banda, a gente vai utilizar a tag img, tá? A tag img, geralmente a gente coloca essa flag source, que é a origem da imagem, né? Então no nosso caso é ruby.png, tá? E o out é um texto alternativo, significa que se a imagem não for carregada por algum motivo, ele aparece esse out, tá? Então eu vou colocar aqui logo da banda, alguma coisa desse tipo. Vou voltar a recarregar a página, beleza, a imagem já apareceu.
próximo passo, então, é colocar um background, né, um plano de fundo aqui para o nosso site. Vai ser o mesmo que eu utilizei aqui nesse exemplo. Então, eu também já deixei preparado aqui uma imagem. Eu vou colocar aqui na nossa pasta, tá? E esse arquivo chama bg.png, é essa imagem aqui. Então, vamos voltar aqui para o editor de texto, aqui no CSS. E ainda aqui no body, a gente vai colocar background. A gente usa essa sintaxe aqui, background URL, e aí bg.jpg. Coloca o ponto e vírgula no final. E tcharam, já funciona o nosso background. Você pode ver que ele ficou gigante aqui, não ficou centralizado nem nada. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é utilizar essa sintaxe, tá? URL, espaço, depois o alinhamento. Então, no caso, a gente quer centralizar, e aí ele fica dessa forma aqui, tá bom? Você pode ver que o site já está começando a ficar mais parecido com o exemplo inicial. Então, a gente só precisa ajustar um pouquinho aqui algumas coisas. Por exemplo, esse texto aqui, que agora não ficou nada legível, porque o texto está preto. Então, vamos trocar aqui a cor para branco. E a gente faz isso através do atributo color. E aí a gente pode ou simplesmente escrever white, ou a gente pode pegar de uma paleta de cores usando um código hexadecimal. Eu vou demonstrar como é que faz isso através de uma ferramenta muito bacana que todos os navegadores têm, tá? Pelo menos os navegadores modernos têm, que é esse aqui, ó. Você clica nessas três pontinhos aqui se você estiver usando o Google Chrome, você vem aqui em More Tools, ou Mais Ferramentas, se você estiver em português, e você vem aqui em Developer Tools. Tem esses atalhos, dependendo do seu sistema operacional, o atalho pode ser diferente, então, mas eu te recomendo decorar esse comando, porque a gente usa muito no dia a dia. E aí, olha só, ele abre aqui embaixo uma nova área para a gente poder fazer vários ajustes e várias coisas aqui no HTML, no CSS, tem muita coisa bacana aqui. Então, se eu quisesse escolher uma outra cor que não fosse o branco, eu posso vir aqui no elemento que eu estou alterando lá no nosso CSS, no caso o elemento é o body. Então eu posso vir aqui, ó, e você clica direto aqui nesse quadradinho e a gente vai ter um seletor de cores, tá? Se eu clicar aí arrastando, você já vê em tempo real como é que a cor vai ficando na página, tá certo? No caso aqui, eu vou deixar branco mesmo, e o código do branco é FFF, tá? Ou ainda, eu posso simplesmente clicar e arrastar até encontrar o FFF ali, tá certo? Então, se eu quisesse colocar aqui no editor de texto o código hexadecimal, eu poderia usar hashtag FFF, funciona, ou ainda simplesmente white. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui é colocar esse fundo, esse segundo background que a gente tem aqui, que ficou um pouco mais escuro, né? É uma cara mais profissional e também ele fica de tamanho fixo, a menos que a janela esteja muito pequena, e ele vai se ajustando, por exemplo, para celulares, para tablets. Tá? Então vou voltar aqui a janela e a gente vai fazer esse quadrado com bordas arredondadas. Vamos voltar aqui e dentro do nosso body eu vou criar mais uma tag chamada main. Tá? Esse main eu vou, na verdade, colocar vou fechar ele lá no final e eu vou identar tudo. Identar nada mais é do que deixar tudo alinhado, tá bom? Você pode ver que o body está alinhado com o body que fecha lá embaixo, o main está alinhado aqui, e esses aqui, imagem, por exemplo, que não fecha, não precisa fechar, né? Porque é uma tag única, a gente deixa ela alinhada com outros elementos aqui na página, beleza? Não esqueça de salvar o arquivo, né? Recarreguei a página, nada vai mudar, tá bom? Isso vai começar a mudar quando eu começar a mexer nesse arquivo aqui no nosso CSS. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar um background, eu vou colocar um background black, ele vai ficar inteiro preto, não é ainda o que a gente quer, mas, opa, faltam 2 pontos aqui, muito importante, tá? É sempre assim, ó, elemento, abre e fecha chaves, a gente tem a propriedade e o valor dessa propriedade, tá? Então, a gente tem o fundo preto aqui. Se eu não quiser ficar procurando aqui qual que é o elemento, a gente pode simplesmente clicar com o botão direito e ir direto em Inspect. Tá? Ele já pula lá pra gente no elemento em questão. Tá? E aqui eu posso ver o CSS, né? Como eu falei antes, a gente pode mudar a cor, a gente pode fazer os testes. E aqui a gente também pode mudar a opacidade. Né? Então aqui o que eu quero é exatamente 50%. Tá? Ele já traz a hashtag aqui com 50% para mim. Eu simplesmente copio e colo aqui no meu editor. Recarreguei a página. Beleza, ele continuou do jeito que a gente queria. E aí aqui, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso ir editando direto aqui algumas coisas e depois simplesmente eu pego e copio para o meu editor, porque fica mais fácil visualizar se está muito grande, se está muito largo, se está muito escuro, qualquer propriedade de estilo que a gente esteja brincando aqui no DevTools do Chrome, tá bom? Só lembrando que qualquer navegador tem essa ferramenta, tá?
o Microsoft Edge, o Internet Explorer, o Firefox, o Safari, o Opera, todos os navegadores vão ter essa barrinha com todas essas ferramentas. A do Chrome, na minha opinião, é a melhor, é a mais completa e ela sempre tem novidade, sempre está sendo atualizada, então eu acho muito bacana. Você pode inclusive aumentar aqui para ver melhor, tem muita coisa para ser alterada, enfim, uma série de recursos bacanas, mas o que a gente quer aqui é simplesmente brincar um pouquinho com o CSS. Então vamos adicionar mais uma propriedade aqui, que é o padding. Eu vou colocar padding de 5x para ele dar essa borda. Deixa eu mostrar aqui, ele mostra, ó, o meu padding é de 5 agora para todos os lados, tá? E se você reparar aqui no próprio site, na própria interface web, ele está mostrando ali uma barrinha verde, que é o padding, né? Ó. Então, eu tenho o margin, eu tenho a borda e eu tenho o padding, tá? Então isso aqui é só para ele desgrudar um pouco ali da borda, né? E o que eu vou fazer aqui, na verdade, é assim, se eu passar um elemento, ele assume para todos os lados 5 pixels, tá? Então 5 pixels vai ser a nossa borda. Se eu passar um segundo elemento, no caso aqui eu vou passar 40x, olha só o que acontece. 40 ficou na esquerda e na direita, e 5 ficou em cima e embaixo, tá bom? É exatamente isso que eu queria. Eu queria uma borda um pouco maior aqui na esquerda e direita, e uma borda menor em cima e embaixo. Repara que se eu for aumentando com a setinha para cima aqui, ele está aumentando só esquerda e direita, tá? E se eu mexer aqui, ele está aumentando só para cima e para baixo. Vamos voltar aqui no valor original, que era 5,40. E eu vou adicionar também um margin top. Margin top, basicamente, é para a gente desgrudar ali de cima, tá? Então, se eu vier aqui, ele vai mostrar que meu margin agora é 20, aqui na abinha computed, tá? Ele vai mostrar que meu margin agora tem 20, ó. Pode ver que ele até faz um destaque ali em cima, né? Na hora que eu passo o mouse aqui, ó. Tá bom? Então ajustamos o padding, ajustamos o margin. Tudo isso aqui é propriedades para a gente alinhar e colocar essa distância, né, da borda e do resto dos elementos. Tá? É muito útil isso aqui. Se eu tirasse o top, ele aplicaria isso aqui para todos os lados, esquerda, direita, para cima e para baixo. Como eu não quero só para cima, eu uso essa propriedade de traço top. Poderia ser traço bottom ou left ou right, tá bom? No meu caso aqui em particular, eu quero top, só para desgrudar aqui do topo, tá bom? Uma outra forma de testar isso aqui é desmarcando esse checkbox, tá? E você vê em tempo real quais são as alterações que essa propriedade CSS está fazendo na sua página. Então, as duas ficaram bacanas já. Eu vou adicionar mais uma agora, que é para arredondar a borda, né? Do jeito que estava no design original aqui. Para fazer isso, muito simples, a gente utiliza uma propriedade chamada Border Radius, tá? Que é esse aqui, e aí você define o tamanho, tá? Vou colocar 5 pixels aqui para testar, olha só. E aí eu posso ir diminuindo ou aumentando. Ó, se eu aumentar bastante, ele fica bastante arredondado, tá? Aqui tem 50 pixels, mas acho que 10 pixels é suficiente. Ó, ficou bonitinho, ficou arredondado, mais ou menos parecido com o que estava aqui, então já é suficiente, tá? Agora, tudo que eu estou fazendo aqui, se eu simplesmente recarregar a página, eu perco. Então o que eu preciso fazer é vir aqui, copiar, voltar no meu editor e colar tudo aqui, tá bom? Agora sim, a gente está seguro, posso recarregar a página, tudo continua no lugar. Bom, vou fechar aqui o DevTools só para mostrar como é que tudo está ficando, e está ficando bem parecido já, né? A gente só precisa de uma forma de ele não ficar, o tamanho não ficar sempre com 90%, né? A gente quer que fique 90% até um determinado tamanho. Para resolver esse problema, deixa eu voltar aqui no CSS, a gente define uma segunda propriedade de largura, né? Aqui a gente definiu 95%, mas a gente também pode definir um tamanho máximo, tá? Então eu vou colocar aqui 800 pixels e olha só o que acontece. Quando o navegador está com a largura muito pequena, ou seja, menor do que 800 pixels, ele usa esse tamanho aqui, tá? 95%. Quando ele chega no máximo, que no caso é 800 pixels, ele deixa de aumentar, tá bom? Então fica mais natural quando a gente tem uma tela muito grande, não fica ruim para ler. Bom, faltou centralizar o título e o subtítulo, né? Igual a gente fez aqui. Para fazer isso é muito simples. Vou voltar aqui no editor, vou aqui em HTML e para começar eu vou colocar a imagem dentro de uma div. Div é uma outra tag que a gente vai usar bastante. Tá? A div basicamente é como se fosse uma camada. Então ele não é um elemento visual. Se você colocar simplesmente uma div, ela não vai fazer diferença nenhuma na página, porém a gente consegue organizar. É como se fosse uma pasta e a gente coloca elementos, arquivos dentro dessa pastinha.
você poderia encarar dessa forma. Essa é uma pasta com arquivos lá dentro, tá bom? E a gente pode ter várias divs uma dentro da outra, assim como você pode ter pastas uma dentro da outra, tá certo? Bom, nesse momento você deve estar se perguntando o que significa esse class que eu coloquei aqui. Bom, esse class é uma das formas que a gente tem para identificar algum elemento, tá? A gente pode aplicar isso para qualquer elemento, poderia ser no main, poderia ser na imagem, poderia ser no título. Inclusive, eu vou criar uma classe aqui tanto para o H1 quanto para o H2, tá? O H1 eu vou chamar de band name e o H2 eu vou chamar de headline. Eu vou utilizar isso daqui para a gente poder referenciar eles no CSS. Porque imagina que a gente tenha dois elementos H1, né? Vamos duplicar essa linha aqui, e eu quero que só um deles seja centralizado. Eu vou inclusive fazer esse teste, tá? Eu vou deixar esses dois elementos aqui, um com a classe e outro sem a classe. Então vamos lá no nosso application, e aí eu posso simplesmente utilizar .bandName, tá? A outra forma de identificar o elemento que eu comentei é usando ID. Então a gente poderia criar um ID e um nome aqui, tá? A diferença entre eles é que o ID, a gente só pode ter um elemento na página toda com esse ID. Enquanto que classe, a gente pode ter vários elementos utilizando a classe. Na verdade, na prática não faz muita diferença, então eu vou utilizar classe, porque é sempre mais prático, porque se você precisa repetir em algum momento, a gente pode utilizar novamente. Então, a forma da gente referenciar uma classe é utilizando ponto, tá? Então, ponto logo, ponto bandname, headline. E se fosse o ID, a gente utilizaria hashtag. Então, hashtag e o ID aqui na frente, tá certo? Então, vamos lá. Logo, eu quero que ele tenha text align center. Bandname, eu quero a mesma coisa. E headline, eu quero a mesma coisa. Vamos recarregar a página e ver se funcionou. Olha só, o primeiro H1 que está com a classe funcionou, ele ficou alinhado, e o segundo não ficou, tá? A headline, né, o H2 ficou, e a imagem também ficou. Então, deixa eu apagar esse H1 aqui, que era só para demonstrar as classes. E voltando aqui para o CSS, a gente tem 3 elementos triplicados aqui, né? Só que tem uma maneira mais fácil de resolver esse problema, tá? A gente pode simplesmente colocar eles dessa forma aqui, ó. Vírgula e o próximo elemento. E aí eu posso apagar esse resto. Isso significa que essa propriedade vai ser aplicada para todos esses elementos. Vamos recarregar a página, tudo continua funcionando, então tá ótimo. Repare que tanto o logo quanto o título, eles têm uma margem bastante grande aqui, que é a margem padrão, tá bom, do navegador. Repare aqui que ele tem uma margem bastante grande, então o que a gente vai fazer para resolver isso é aplicar ao mesmo tempo para os 3 elementos, margem 0. E olha só o que acontece. Carreguei a página e pronto, essa margem sumiu, agora a gente não tem mais margem alguma. Bom, a página está bem parecida já, a gente só precisa colocar esse quadrinho de shows, né, como se a banda estivesse fazendo shows nessas datas aqui, né, a nossa banda fictícia, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso HTML e vamos adicionar mais esse markup. Tá? Essa linha dividindo aqui é um HR, vou colocar aqui depois da história, colocar esse elemento HR e escrever algum texto aqui embaixo. Olha só, pronto, ele colocou a linha e colocou o texto ali embaixo. Só que ali embaixo a gente quer colocar aquela tabela, né? A gente quer colocar aquela tabelinha de shows com essa borda aqui. Então, basicamente, a gente vai precisar de uma div para deixar tudo isso aqui vermelhinho e também uma tabela para deixar esses elementos alinhados no formato de tabela. Então, vamos aqui colocar uma nova div e a classe dela vai ser concerts, tá? Que são shows, né? Então, aqui dentro eu vou ter um elemento H2, que é um título chamado shows, e depois uma tabela. A tabela é muito simples, a gente cria uma tag table, tá? Então abre e fecha, e aí a gente tem o thead, que é o cabeçalho da nossa tabela, a gente tem o tr, que é table row, seria linha da tabela, tá? Então cada linha da tabela vai ficar dentro desse elemento aqui, e depois cada coluna é um th. O H, nesse caso, é porque ele é um table header de cabeçalho, né? E depois aqui do head, a gente vai ter o tbody, tá? Que é basicamente a mesma coisa, porém, em vez de th, a gente usa td, que é, na verdade, a célula da tabela, tá? Então eu vou escrever cidade e a data que seria o show, né, no caso. Aqui vamos colocar São Paulo, e aqui uma segunda coluna, que seria a data, sei lá, dia 1 de outubro de 2018.
ele já colocou no formato de tabela. Para selecionar um elemento, ou você clica aqui e vai em Inspect, ou você clica nessa setinha e aí você pode selecionar qualquer um dos elementos, tá? Você repara aqui que ele tem as células, como se fosse uma planilha, né, do Excel, por exemplo. Então você tem as diferentes células da tabela. Então aqui eu vou simplesmente colocar mais elementos para essa tabela. Então eu coloquei aqui Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Vou carregar minha página e pronto. Agora a gente tem todas as cidades e datas aqui. A gente só precisa agora, então, formatar usando o CSS para deixar parecido com o design original. Então vamos voltar aqui para o nosso CSS e nossa div concerts, a gente precisa colocar uma margem, que é uma margem para ela não ficar muito grudada aqui nessa linha. Então vou colocar aqui 30 pixels e 0 dos lados. Então esse aqui é a altura, né, para cima e para baixo, esse aqui é esquerda e direita. O alinhamento do texto eu vou colocar no centro e o tamanho eu vou colocar 100%. Eu poderia simplesmente colocar table aqui e editar esse elemento, porque só tem uma tabela dentro do nosso HTML. Porém, à medida que você vai ter mais elementos, você precisa ser mais específico aqui no seletor, tá? Porque se você tiver mais de uma tabela, todas elas seriam formatadas iguais. Então o que eu preciso fazer aqui é colocar concerts espaço table. Isso está dizendo para o CSS que eu quero essa div, né, esse elemento com essa classe, e esse outro elemento que está dentro dessa classe. Então se eu tivesse vários elementos aqui, significa que ABC está dentro de table e table está dentro de concerts, tá certo? Então eu vou colocar um background aqui vermelho, depois a gente vai editar isso. Eu vou colocar border radius de 10 pixels, igual a gente fez aqui nessa borda aqui, né? Vou recarregar a página, ó. Pronto, ele já ficou arredondado. Ele ficou muito grudado aqui, então eu vou colocar um pacing de 10 pixels também. Repara que agora ele vai dar um espacinho melhor para ficar mais legível. E também uma margem de 0, que é para altura em cima e embaixo, e alto para esquerda e direita. Por que eu estou fazendo esquerda e direita alto? Para ele ficar centralizado aqui, igual a gente fez com esse quadrado grandão aqui, tá bom? Então já está bem parecido com o layout original, a diferença é que esse aqui está meio transparente, né? A gente alterou a opacidade dele, tá? Então é muito simples para resolver isso. Eu vou vir aqui em Inspect, vou vir aqui na tabela, deixa eu colar aqui para cima, e aqui eu consigo ver, né, o background. Eu clico nesse quadradinho vermelho e eu tenho essa ferramenta de... como se fosse aquela ferramenta do Photoshop, por exemplo, que você consegue pegar uma cor de algum elemento aqui da nossa página, tá? Então eu vou vir aqui no logo e vou selecionar um vermelho, por exemplo, esse vermelho aqui, tá? A nossa tabela já ficou com a mesma tonalidade de vermelho. A única coisa que eu preciso fazer agora é diminuir a opacidade, tá? Então eu vou colocar aqui mais ou menos, tá? Eu copio esse CSS e troco aqui no red para ficar dessa cor. Olha só, ficou transparente, ficou idêntico ao nosso layout original. Revisando aqui o que a gente fez, a gente criou as marcações do conteúdo da página, né, como se fosse o esqueleto da nossa página, usando o HTML, né, as tags, abrindo e fechando as tags, colocando classes para a gente poder referenciar elas no CSS depois, colocando algumas propriedades como o caminho do arquivo para alguma imagem. A gente utilizou diferentes tags, por exemplo, H2 e H1 para ficar diferente o tamanho dos títulos. A gente utilizou uma tabela para poder listar os shows dessa banda fictícia. E a gente também colocou uma fonte customizada para a nossa página, tá certo? Bom, eu sei que é uma página bastante simples, mas tudo que eu expliquei aqui é boa parte de tudo que você vai ver em termos de desenvolvimento web. Então, todo o resto que você vai aprender não muda muito disso aqui. Essa é a base de toda página web. Se, por exemplo, você abrir uma página, por exemplo, no meu site, você consegue dar um inspect aqui e analisando os elementos, a cor de alguma coisa, o tamanho da fonte, a distância das linhas, enfim, várias coisas aqui que você consegue ir mudando. Ó, a cor do título ficou diferente. Então você consegue fazer isso em qualquer página, tá bom? E você ainda consegue ver o código-fonte da página, que é essa penúltima opção aqui. Consegue ver o HTML completo. Vamos abrir o CSS aqui, por exemplo. Ele está todo compactado, né? Enfim, tem uma ferramenta que a gente usa para colocar tudo junto, né? Porque a gente tira todos esses espaços, né? Quebra de linha, porque ele acaba deixando o arquivo mais pesado, né? Cada enter, né? Quebra de linha ou espaço que você tem aqui é um caractere a mais.
então deixa o arquivo um pouquinho maior, dependendo do tipo de conexão, às vezes a pessoa está no celular ou está no 3G, a gente quer que a página fique o mais leve possível, então é por isso que a gente faz um CSS todo juntinho assim, mas eu não faço isso na mão, tá? Tem ferramentas que faz isso pra gente, porque pro navegador é tudo código, ele não precisa ver isso bonitinho do jeito que a gente vê, obviamente que quando você está desenvolvendo, você deixa tudo alinhado, tudo bem identado, para ficar organizado, para ficar fácil de visualizar. Para o navegador, pode ser tudo junto, que é a mesma coisa, que ele entende do mesmo jeito. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que para quem está começando é bastante conteúdo de uma vez, mas vai com calma, repete aí os procedimentos que eu fiz aqui no seu computador, cria um arquivo HTML, fuça no código fonte. Eu vou deixar duas coisas aqui embaixo, aqui em cima, na descrição desse vídeo. Enfim, onde você estiver assistindo esse vídeo, eu vou deixar duas coisas. A primeira delas é um link para esses arquivos que eu acabei de criar, para esse index e para o application também. Então você vai poder baixar eles, copiar para o seu computador, ou mesmo só para analisar, para ver com calma. E eu também vou deixar um link para você se inscrever na newsletter do meu site, caso você queira receber mais conteúdo igual a esse aqui. Então é isso, obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouquinho, e é isso galera, te vejo na próxima vez, um grande abraço, tchau, tchau.